A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que Jesus quis dizer? A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma das declarações mais enigmáticas e desafiadoras que Jesus fez durante seu ministério. Mencionada nos evangelhos de Mateus 12, 31, 32, Marcos 3, 28, 30 e Lucas 12, 10, essa advertência suscita perguntas profundas sobre o perdão, a misericórdia divina e a natureza do pecado. Mas o que Jesus realmente quis dizer com essa expressão? E por que ele a destacou como um pecado que não pode ser perdoado? O contexto bíblico, para entender melhor essa declaração, é essencial observar o contexto em que Jesus falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Mateus 12, vemos Jesus realizando milagres, curando enfermos e expulsando demônios, demonstrando claramente o poder de Deus. No entanto, os fariseus, líderes religiosos de sua época, acusaram Jesus de estar agindo pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Mateus 12, 24. Em resposta, Jesus os advertiu severamente sobre a gravidade de atribuir as obras do Espírito Santo ao poder do mal. Ao afirmar que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12, 31. Jesus destacou um pecado específico que vai além da simples incredulidade ou ignorância. A blasfêmia contra o Espírito Santo ocorre quando alguém, deliberada e conscientemente, rejeita a obra de Deus, atribuindo-a ao diabo. É uma postura de resistência contínua e deliberada contra a verdade de Deus. Interpretações teológicas. Ao longo dos séculos, muitos teólogos e estudiosos bíblicos refletiram sobre o que constitui a blasfêmia contra o Espírito Santo. A interpretação tradicional entende que esse pecado é o ato de rejeitar a obra do Espírito Santo de maneira consciente e obstinada, especialmente quando se atribui a Satanás aquilo que é, de fato, uma manifestação clara do poder de Deus. Outra interpretação sugere que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um estado de dureza espiritual tão extremo que a pessoa não apenas nega a verdade de Deus, mas também persiste em sua oposição, a ponto de se tornar incapaz de se arrepender. Nesse sentido, o pecado é imperdoável, não porque Deus seja incapaz de perdoar, mas porque a pessoa se coloca em um estado onde não busca nem aceita o perdão. Essa rejeição persistente da graça de Deus é o que torna o pecado imperdoável. O que significa para os cristãos hoje? Para os cristãos de hoje, a advertência de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo é um lembrete da importância de manter o coração aberto à verdade e à obra de Deus. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Resistir à sua obra em nossas vidas, especialmente ao atribuir o que é divino ao maligno, é uma postura perigosa de endurecimento espiritual. No entanto, também é importante enfatizar que a preocupação com ter cometido esse pecado é, por si só, um sinal de que o Espírito Santo ainda está agindo no coração da pessoa. O arrependimento genuíno é sempre possível quando há um coração disposto a reconhecer a verdade e a buscar o perdão de Deus. Conclusão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, conforme ensinada por Jesus, não se trata apenas de palavras ditas com raiva ou dúvida, mas de uma postura de resistência persistente e deliberada contra a obra de Deus. Para aqueles que se preocupam em ter cometido esse pecado, o próprio desejo de arrependimento e reconciliação com Deus é uma evidência de que o Espírito Santo ainda está ativo em suas vidas. Que possamos, então, sempre estar abertos à sua orientação e ao seu amor transformador. Que Jesus te guie em sua jornada. Amém.